Olá, meu nome é Bruno e hoje vamos conversar aqui com duas convidadas muito especiais sobre um assunto bastante interessante ocorrido no segundo semestre do ano passado, quando muitos alunos ocuparam diversos colégios aí, em decorrência do que o Geraldo Alckmin, o governador, queria fazer aí de reestruturar o sistema de ensino estadual. Então temos aqui a Joyce, que é militante da ANEEL, e temos também a Tainá, que é estudante secundarista. Então, Joyce e Tainá, agora eu gostaria que vocês explicassem para o nosso público, que não está bem inteirado sobre o assunto, o que foram essas manifestações estudantis que ocorreram no segundo semestre do ano passado. Bom, as ocupações elas tiveram o início depois no segundo semestre, né, de 2015, quando o Geraldo Alckmin veio com a ideia de reorganização, né, das escolas, onde ele ia fechar em torno de 92 escolas, exatamente. E aí nisso tinham vários meios, entre eles começar a funcionar em turnos, então turnos noturnos, matutinos e coisas do tipo. Além disso, ele veio com a ideia de que as escolas tinham muita evasão, então os estudantes não tinham continuidade, então teria muita vaga sendo sobrada e teria que reutilizar de um jeito melhor. Só que aí nisso é aquela coisa de que implica em vários outros meios, né? Então, fechando, por exemplo, numa região, fechando uma escola para ter apenas, sei lá, matutino, no horário matutino. Então, aqueles que trabalham de manhã e que só tem o meio como trabalhar à noite, já não tem mais essa condição, né? E essas escolas, a maioria na periferia, então é aquela coisa dos estudantes que têm necessidade de trabalhar e tudo mais, então implica bastante. Além de outros meios, desde em relação à população com a sua segurança, então estudando à noite e às vezes sendo um local mais distante da sua casa, tem vários meios que implicam também, né? Eu acho que elas começaram com isso, de sentir literalmente na pele o quanto iria agredir, sabe? E como veio uma coisa diretamente de cima a baixo, não teve nenhum contato com a população, não foi perguntado nem nada. Então acho que eles sentiram essa necessidade de ter voz. Nós sentimos essa necessidade de ter voz, né? Acho que isso foi uma das questões mais cruciais desse movimento estudantil que ocorreu, que o governo não teve uma comunicação com a população, né? Quiseram meio que atropelar, né? Não teve sequer uma tentativa, né, para isso. Né? O governador Geraldo Alckmin, ele quer governar por decreto, né? Aí ele fez um decreto, e aí, tipo, decidiu... O decreto era, tipo... na verdade, era de remanejamento de alunos e funcionários, né? E aí ia ter um remanejamento de alunos e funcionários, que é o decreto que oficializa, né, o projeto de reorganização. E aí as escolas iam ficar, tipo, ociosas, não ia ter gente nelas, e elas iam ser fechadas. E isso aconteceu sem nenhuma comunicação, assim, com a comunidade. Não houve nenhum diálogo, saiu o decreto e era isso aí. E agora, esse ano, ele tá tentando dialogar, né? E aí rola umas audiências públicas, né? E tem também o lance do Grêmio, que agora o ano passado, né, o movimento conseguiu derrubar o secretário de Educação, o Herman. E esse ano o projeto é o diálogo acontecer por meio dos grêmios, né? Diálogo. Então, o que acontece é que o Geraldo Alckmin tá querendo chegar nesses grêmios e manipular, né? Os grêmios e tipo, forçar um grêmio em lugares que não tem grêmio. Como funciona essa manipulação? Como você enxerga isso? Ele manipulando os grêmios? Assim, o secretário de Educação, né, do Alckmin, ele pega e agora as escolas têm uma orientação de que toda escola tem que ter grêmio. E dentro desse grêmio, eles sempre tentam colocar alguém da direção pra tá, tipo, acompanhando o grêmio, né? E isso é uma forma de, tipo, segurar a luta dos estudantes, né? Porque, tipo, aquela autonomia, aquela coisa do estudante e, tipo, tá desvinculado da direção do estudante, poder brigar com a direção pra poder conseguir algo de melhoria pra escola, do estudante estar independente na sua luta, não existe mais, porque
tem alguém da direção junto com o Grêmio. E esse é o diálogo. É complicado. E mudando de assunto, eu gostaria que você explicasse, Tainá, o que é uma estudante secundarista? Bom, estudante secundarista vem do ensino do secundário, né? Do segundo grau, né? E é mais a galera de ETEC, de cursinho, de ensino médio, né? E é isso, é uma classificação, assim, estudante secundarista. Os alunos da ETEC, como eu, também são... Estudante secundarista. E Joyce, eu gostaria que tu explicasse o que é ser uma militante da ANEL. Bom, militante basicamente é quem constrói o movimento político, quem está atuando sempre na luta, onde tiram bases principais, como eu, por exemplo, participo e construo a ANEL, que é a Assembleia Nacional dos Estudantes Livres. Então, eu sou uma militante da ANEL, eu estou construindo junto com eles na luta. Basicamente é isso. Participando de algum movimento, não necessariamente da ANEL, mas algum movimento político. É isso, ser um militante. Gostaria agora que vocês falassem sobre a experiência de vocês durante essas manifestações. Como que foi essa vivência que vocês tiveram? Bom, eu ocupei a Tancredo, que fica no Varginha. E eu já não estudo mais não estava no ensino médio, porém eu ocupei junto com eles. E como eu entrei em contato foi alguns estudantes, eles chamaram, fizeram uma reunião, meio que às escondidas, assim, com professores que eles confiavam, convidaram alguns movimentos também. E foi basicamente, eles estavam querendo, porque já estava acontecendo as ocupações, eles queriam também fazer isso porque a escola deles era uma das que ia ser afetadas. E a gente foi, tirou um dia, tirou como isso iria acontecer e tudo mais, porque a maioria delas, como ocorre? Os alunos vão à aula, normalmente, e chegando lá eles decidem não sair, né? Eles mantêm lá e de lá fica ocupando, porque é muito mais difícil você dizer que vai entrar e que vai ocupar. E aí foi disso, a gente tirou uma data junto com eles, e eles entraram em aula, foi tudo certo, e aí no final, quando era para eles saírem, eles fizeram uma ampla reunião dentro da escola para comunicar, explicar o porquê que eles estavam fazendo com todos os outros estudantes e tudo mais. Aí nesse tempo, como eu não estudava lá, eu não podia entrar na escola, eu fiquei do lado de fora, esperando. E aí nisso que começou uma movimentação muito forte, assim, de diretores começando a falar que queriam fazer baderna lá dentro. E aí chegou policiais, começaram a entrar lá. Alguns professores, eles pediam aos professores que estavam apoiando que eles saíssem de lá, na verdade, saíssem da escola, porque seriam os diretores que teriam que falar com os alunos e coisas do tipo. E aí eu lembro que foram, assim, horas e horas de muito diálogo, até as pessoas que iriam também ocupar que pudessem entrar. Então foi meio que isso, todos os estudantes conversando e tudo mais, com diálogo, a gente nem não sabia direito o que estava acontecendo lá dentro, porque eram eles e os diretores. Qual a sua percepção, assim, de como ocorreu esse diálogo? Teve uma articulação, primeiro se escolheu alguém para representar o grupo e depois essa pessoa que representava conversava com quem exatamente? Não, no começo não tinha ainda algo escolhido, porque eles estavam lá dentro tentando ocupar, porque tinha toda uma outra força de diretores dizendo que não podia, ou coisas do tipo, contra isso. E aí, depois de muito diálogo, que eles conseguiram fazer essa mudança, assim, de entender, porque o que era passado era isso, eles não podiam estar lá dentro, era algo, tipo, fora da lei ou coisas do tipo, então quase rolou essa desocupação, na verdade, né, dos alunos, porque tinha essa força-tarefa de dentro. Até que a gente conseguiu, então eles foram falando, e aí foram os professores entrando, depois eu também consegui entrar e tudo mais. Mas foi um tempo longo, assim. Eu também não estudava na escola que eu ocupei, mas eu era do ensino médio ano passado, e eu já tinha estudado com as meninas que ocuparam a escola delas, né? E elas sabiam que eu tava na luta contra a reorganização, e aí a gente se encontrou. E aí elas falaram, a gente quer ocupar a escola, tal, eu queria saber se tem como ajudar. E aí eu ajudei elas, até porque eu também já militava, não há muito tempo, assim, mas militava.
E eu tinha um pouco... Eu tinha contato com alguma galera que já tinha estava ocupando escola e tal. E eu consegui ajudar elas, né? E é um processo complicado, né? Tipo, a ocupação das meninas foi, tipo, no início do dia. Então, elas chegaram e enquanto tava na entrada, né? Colocaram o cadeado lá. E isso gerou muito transtorno. Mas conseguimos, no início, né, um relativo apoio, assim, porque em muita escola, o que acontecia? A direção coloca o estudante contra o outro estudante que está ocupando, né? Houve muito dessa tática de colocar um estudante contra o outro. Só que a gente, lá, a gente conseguiu segurar isso no primeiro dia, fazendo uma assembleia com os estudantes que estavam lá, explicando para eles o objetivo da ocupação, porque não dá pra avisar que você vai ocupar uma escola, né? Então o estudante chega numa escola e vê essa escola ocupada e ele fala, o que aconteceu, né? Tipo, minha escola tá ocupada, eu não tô sabendo de nada, às vezes ele até se sente, tipo, excluído da movimentação. É isso aí, pessoal. Agora nós temos que ir pro intervalo. Logo, logo estamos de volta. E agora estamos de volta aqui para a nossa conversa. E como que vocês perceberam a ação da polícia, das autoridades? Poxa, eles estavam atuando o que é colocado para eles, que é oprimir, né? Então, desde o início foi muito isso, como desde os policiais, a própria presença deles, na verdade, no local, né? Já é algo assim muito bizarro, porque são estudantes querendo ocupar uma escola contra algo assim óbvio, quão iria os atacar. E aí eles colocam policiais armados lá dentro, assim. Eu acho que isso já eu senti que é bizarro. Então, desde o início foi muito isso, assim. Eles ficavam nos portões e nas portas onde eram, porque antes dos estudantes terem suas chaves, que depois de um tempo, né, eles queriam decidindo quem entrava ou saía. Antes eram os policiais que ficavam lá ao lado, assim, meio que querendo colocar a ordem, como se os estudantes fossem, sei lá, marginais. Era um absurdo a atuação da polícia. Assim, toda a ocupação sofreu de alguma maneira com a repressão policial. Mas, de fato, as escolas periféricas sofreram muito mais. Teve escola que foi, tipo, desocupada por policial e, tipo, e existia, a gente tinha um respaldo, da justiça pra estar lá. A reintegração de posse, ela foi negada. Então, tipo, não podia acontecer aquilo. E a polícia, mesmo assim, ameaçava. Inclusive, tem estudante que ainda é perseguido por, tipo, policial. Você era o menino que estava na ocupação, assim. Então, vocês perceberam a ação da polícia, no geral, mal preparada mesmo? Muito mal preparada, assim. Foi uma coisa... Nos atos de rua, assim, uma violência completamente desproporcional, assim. Bomba, bala de borracha, cacetete e violência. E eu acho que o pior de tudo eu acho que é a violência psicológica, porque, tipo, você tá numa pressão muito grande. Principalmente dentro de uma ocupação, assim, a polícia ameaçando invadir, a polícia ameaçando o tempo inteiro. É muito complicado. Como que está a situação agora, né? E como que vocês visualizam, né, no decorrer desse ano? Tem como vislumbrar um desfecho? O que vocês estão vendo nesse sentido? Poxa, é aquilo, foi uma vitória muito grande dos secundaristas isso, né? Muito grande, mas é aquilo, continua o Geraldo Alckmin lá, então os ataques vão continuar. A gente tá vendo agora essa luta que tá ocorrendo, que tem até cadê a merenda, né? Que é esse novo ataque que eles estão. E é muito bizarro você pensar que, basicamente, eles estão com esses ajustes, né? E eles os fazem, basicamente, para poder continuar dando o lucro, dando o dinheiro
para que aqueles que os mantêm lá. E não é a população, né? Não somos nós, na verdade. A gente pensa que é pelo voto ou o que for. Mas, na verdade, são as grandes empresas e tudo mais que os mantêm. Mantendo desde o dinheiro para eles poderem fazer suas propagandas e coisas do tipo. Então, essa reorganização que eles colocam como algo tão positivo, basicamente é tirar dinheiro da onde é necessário, que é a educação, para conseguir continuar mantendo o lucro dos empresários e coisas do tipo. Então, a nossa luta foi muito importante, mostra uma força muito grande, pode unir muito, mostrar que a gente pode ir muito além. Só que é aquela coisa, não dá pra parar, né? Porque os ataques também não param. Eu acho que para esse ano, a gente está enfrentando esse problema agora com problemas nas escolas, né? Com essa formação de grêmio e com os resultados nas ocupações, porque tem muita gente ainda sendo perseguida, né? Mas eu acho que o ganho ano passado com o movimento das ocupações, com ter conseguido barrar o decreto e com ter conseguido barrar o decreto, assim, unidos e ter participado até dentro das ocupações, assim, que rolava assembleia e era uma vida comunitária, assim, completamente diferente, assim. Esse saldo, acho que é a maior coisa que a gente tem dessa luta. Assim. Exato. Acho que isso é muito importante mesmo. A consciência, como foi avançando durante a época de ocupação, assim. Após eles conseguirem ocupar, era algo lindo, assim. Você chegava nas escolas e aí tinha meio que um calendário. Então, segunda-feira, 8 da manhã, vai ser a Joyce e o Felipe que fica de limpar o banheiro. E aí, das 10 ao meio-dia, tal, fica de, sei lá, fazer o almoço e coisas do tipo. E era tirado dentro das assembleias. Então, chegava... sei lá, normalmente era durante a noite, fazia uma roda, as pessoas conversavam e tinham votações e coisas do tipo. Então é incrível como a consciência avança quando é aplicado na luta, assim, é algo demais, é algo que eles vão levar mesmo, porque foram estudantes que, a gente estava até conversando isso antes, tinha um dos secundaristas que ele falava assim, eu só vinha pra escola pra bagunçar. Eu não escutava nada que eles estavam falando, entendeu? Só ia escutar minha música, ficar conversando. Eu nunca pensei que um dia eu ia estar ocupando a minha escola e lutando por uma coisa tão ampla, que é quando você realmente sente, né? E é incrível a união que fica e como isso vai desenvolvendo. Então é algo que eles levam muito mais. Para os próximos ataques que infelizmente virão, acho que tem essa força muito forte. Acho que é isso. O principal é entender que quando a gente se une, a gente tem um poder incrível, assim. Unir os de baixo para derrubar os de cima. E de tudo que vocês viram na mídia, o que mais chamou a atenção de vocês na cobertura feita de todas essas manifestações? Eu acho que o que te chama a atenção e o que assusta, na verdade, que é aquela coisa de sempre, assim... Pode estar rolando um ato como aconteciam nas ruas e aí é um ato incrível, um movimento, todo mundo unido e aí, sei lá, teve um lixo que foi jogado no chão e é lá onde tudo vai acontecer. E aquela coisa de, como a Tainá tinha colocado, de colocar um contra o outro, né? Eles sabem que quando a gente tem essa noção de... essa união, a coisa cresce muito. Então a mídia foi um dos meios que eles usaram para tentar barrar, né? Mostrando... como se fosse algo errado e tudo mais. Era um esforço muito grande em querer fazer com que os estudantes parecessem, eu não sei, destruidores, assim, uma gente espécie de descontrolada. marginal. Eu não usaria o termo algo... marginal, mas... é porque eu particularmente não gosto. Mas era uma... tipo assim, como se fossem adolescentes rebeldes sem nenhuma causa e, tipo, só pela, sei lá, pelo rolê, entende? Assim, meio que inconsequentes. Totalmente. E, tipo, era um esforço muito grande pra criminalizar, sabe? Assim, a gente. E era bizarro, assim, as coisas que saíam. Tipo, muito bizarro. E, tipo, teve uma manchete uma vez, né? Que era, tipo assim, de um jornal. Tava escrito... tinha uma lista, né? Porque a gente vivia de doações, né? Nas ocupações. De doação de comida e tal. E aí, o pessoal colocou na lista, na porta da escola, uma lista de coisas que eles precisavam pra ser doadas. E aí colocaram TNT.
TNT é o tecido, né? Porque as pessoas pediram para doarem para fazer a faixa, uma faixa para colocar na porta da escola. E aí colocaram, tipo, no jornal, estudantes secundaristas pedem energético em lista de doações. Aquele energético TNT, sabe? Pra dizer que a gente tava, tipo, pedindo... Eu tava fazendo festa lá dentro, tomando energético e pedindo energético em doação, assim. Então, tipo assim, eram umas coisas tão bizarras que saíam, tipo, na imprensa. Tipo, era uma coisa muito louca e, tipo, eu acho que batia uma raiva, mas no final você tinha que dar risada porque é ridículo. Assim. Então, agora chegamos num momento interessante do nosso programa. Meninas, vocês gostariam de falar alguma coisa pro Geraldo Alckmin? Dar um recado para ele? Eu queria convidar o Alckmin para vir conhecer a escola, fazer uma refeição com a gente, com essa merenda e tudo mais. E também ir pros atos que a gente vai na rua, porque já que a polícia tá aí para nos defender, né, eu acho que levar cacetada e bala de borracha, ele também vai concordar que é algo, assim, muito importante, a gente tá bem protegido desse jeito. Primeiro de tudo, qual é o problema de ser partidário, sabe? A gente vive numa democracia. E segundo, eu quero ver a sua polícia agindo direito e sendo pacífica, sabe? Agindo como uma polícia deve agir. Porque, assim, a gente apanha, sabe? Nos atos, a gente apanhou nas escolas e todo dia tem gente morrendo aí por causa dessa polícia. Então não é pra ser pacífico mesmo, entende? E, tipo assim, agora roubaram a merenda. Como assim? Era um projeto pra fazer um investimento para adaptar as escolas, mas não tem mais dinheiro para merenda? A gente vai continuar na luta, vai continuar nas ruas contra o roubo da merenda, contra a máfia da merenda, contra os fechamentos de sala e essa reorganização disfarçada que está acontecendo aí. Então tá, muito obrigado pela presença de vocês. Vocês foram muito esclarecedoras em tudo que vocês falaram aqui. Agradeço mesmo, de verdade. Tchau. Então tá, pessoal, esse foi o programa de hoje. Agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham curtido e até logo. Vamos entrar para a história, pessoal.